Sabe aquele ditado que diz: não mexa com o que você não entende? Pois bem, eu aprendi isso da pior forma possível. Meu nome é Jonas, tenho 42 anos e sou pescador desde os 16. O mar sempre foi minha casa, meu refúgio, mas naquela noite ele se tornou meu pior pesadelo. Já aviso, esta história não é para os fracos de coração. Tudo começou com um grito que não era humano. Era uma noite escura, sem lua, e o vento soprava frio, cortando minha pele como lâminas invisíveis. Eu estava sozinho no meu barco, uma embarcação pequena, mas confiável, ancorado perto de um ponto conhecido pelos pescadores locais como a Baía dos Lamentos. Um nome que até então eu achava apenas uma lenda criada para afastar curiosos. Enquanto puxava minhas redes, ouvi algo. Um som distante vindo das águas. Era como um lamento, um grito sufocado que parecia atravessar o vento e ecoar na minha mente. Olhei em volta, mas tudo o que vi foi a escuridão do mar. Ainda assim, o som continuava. Era hipnótico, como se me chamasse. Deve ser uma baleia, pensei, tentando afastar a sensação de desconforto. Mas no fundo eu sabia que não era. Aquele som tinha algo de humano, algo de errado. Decidi ignorar e voltar ao trabalho. Comecei a puxar a rede principal e senti algo pesado, muito mais pesado do que o normal. Talvez seja um grande cardume, pensei, tentando me convencer de que era apenas sorte. Mas quando finalmente consegui erguer a rede, meu sangue gelou. No meio dos peixes havia algo diferente. Um artefato de metal, coberto de algas e conchas, mas ainda claramente visível. Era uma caixa, com gravuras estranhas, que pareciam dançar sob a luz fraca da minha lanterna. Uma mistura de curiosidade e medo tomou conta de mim. Por que algo tão elaborado estaria perdido no fundo do mar? Contra meu melhor julgamento, decidi abrir a caixa. Dentro havia um espelho pequeno, com uma moldura de ouro que brilhava mesmo na pouca luz. O espelho parecia vivo. Não consigo descrever de outra forma. Quando olhei para ele, não vi meu reflexo. Em vez disso, vi algo que não deveria estar lá. Era o rosto de uma mulher, pálida, com olhos vazios e cabelos negros que flutuavam como se ela estivesse submersa. Antes que eu pudesse reagir, ela abriu a boca, e o som que saiu foi o mesmo grito que eu tinha ouvido antes. Soltei o espelho, que caiu no convés com um barulho seco. O grito cessou, mas o som ecoava na minha mente. Senti como se algo estivesse me observando, algo que não pertencia a este mundo. Decidi jogar a caixa e o espelho de volta ao mar. Mas assim que toquei na caixa novamente, senti uma dor lancinante atravessar minha mão. Olhei para baixo e vi marcas negras subindo pelo meu braço, como se algo estivesse tentando me consumir. O desespero tomou conta de mim. Liguei o motor do barco e comecei a navegar de volta para a costa o mais rápido que pude. Enquanto me afastava da baía, o grito voltou, mais alto e mais desesperador. Olhei para trás e vi algo emergindo das águas. Era a mulher do espelho, mas agora seu corpo era deformado, com membros longos e retorcidos. Seus olhos brilhavam com um ódio que me congelou até os ossos. Ela não nadava. Ela deslizava pela superfície, como se fosse parte da própria água. Eu sabia que ela estava vindo atrás de mim. O barco parecia lento, como se algo estivesse tentando me impedir de escapar. Quando finalmente alcancei a costa, saltei do barco sem pensar duas vezes. Corri para a vila, gritando por ajuda, mas as ruas estavam vazias. Quando olhei para trás, vi o barco ser puxado de volta para o mar, como se uma mão invisível o agarrasse. Desde aquela noite, nunca mais voltei ao mar. A marca no meu braço desapareceu, mas o medo nunca foi embora. E de vez em quando, nas noites mais silenciosas, ainda ouço aquele grito. Eu não sei o que era aquela mulher, ou o que eu libertei ao abrir aquela caixa, mas sei de uma coisa. O mar guarda segredos que não deveriam ser descobertos.
Se você estiver em um barco e ouvir um grito que não consegue explicar, faça um favor a si mesmo. Não olhe para trás. E pelo amor de Deus, não abra nada que você encontrar nas águas. Alguns segredos são melhor deixados para sempre submersos. Eu nunca fui de contar histórias, ainda mais histórias que fazem a gente parecer louco. Mas essa não sai da minha cabeça, mesmo depois de tantos anos. Me chamo Álvaro, tenho 52 anos e pesquei em alto mar desde os 15. O que vou contar aconteceu há 10 anos e ainda me assombra como se tivesse acontecido ontem. Naquela época, os negócios estavam ruins. Os cardumes não vinham para perto da costa e a gasolina para os barcos estava cada vez mais cara. Era um dilema: ir mais longe para buscar o peixe e gastar o pouco dinheiro que tínhamos, ou ficar perto e voltar de mãos vazias. Escolhi a primeira opção. Era início de setembro, o tempo ainda estava estável, mas já havia aquela sensação no ar de que o verão estava acabando. Decidi sair sozinho, o que não era incomum. Alguns colegas achavam imprudente, mas eu tinha confiança no meu barco e no meu conhecimento do mar. Naveguei por quase 2 horas, até chegar a uma área onde alguns barcos maiores disseram ter visto bons cardumes. Não era um lugar conhecido ou perigoso, mas era afastado. Era um pedaço do oceano que parecia vazio, apenas água a perder de vista. Joguei minhas redes e esperei. O sol começou a se pôr e a temperatura caiu um pouco. Nada fora do comum, até que percebi algo estranho na água. Não era o movimento das ondas, mas a cor. Parecia mais escura do que o normal, quase como se houvesse uma sombra debaixo do barco. Achei que fosse impressão minha e continuei puxando a rede. A primeira rede veio leve, vazia. A segunda também. A frustração começou a crescer, mas, na terceira tentativa, senti algo pesado. O peso era instável, como se estivesse puxando contra mim. Puxei com força, esperando encontrar uma boa quantidade de peixes. Quando a rede emergiu, meu estômago virou. Dentro dela havia um pedaço de tecido, algo que parecia ser uma camisa ou um casaco, rasgado, sujo, mas inconfundível como uma peça de roupa. Também havia algo mais, o que parecia ser cabelo. Soltei a rede na mesma hora e o barco balançou levemente com o impacto. Fiquei parado por um momento, tentando entender o que tinha visto. Respirei fundo, me obrigando a pensar racionalmente. É só lixo do fundo do mar, pensei, nada mais. Mas a sensação de que algo estava errado não me deixava. O mar ao redor parecia mais silencioso do que antes, como se até o som das ondas tivesse sumido. Eu me senti observado, mas não havia nada ao meu redor. Decidi puxar o resto da rede para conferir. Enquanto fazia isso, a tensão no ar aumentava e o peso parecia diminuir a cada puxada, como se algo estivesse escapando. Quando a rede chegou por completo, ela estava vazia, exceto por uma pequena concha quebrada. Mas o cheiro, um cheiro forte de algo apodrecido, subiu, como carne estragada misturada com água salgada. Eu deveria ter ido embora naquele momento, mas insisti. Joguei a rede de novo, mais para me convencer de que aquilo era uma coincidência do que pela pescaria. Não demorou muito para sentir outro puxão. Dessa vez, puxei devagar, com as mãos suadas, e então vi. Algo subiu à superfície, flutuando ao lado do barco. Era um braço humano, inchado, pálido, mas ainda reconhecível. Fiquei paralisado. Minha mente se recusava a aceitar o que meus olhos viam. A corrente o carregou lentamente e ele afundou de novo, como se fosse puxado pelo fundo. Meu coração disparou. Liguei o motor do barco, mas na pressa ele não respondeu de imediato. Tentei de novo, e dessa vez ele pegou. Enquanto voltava para a costa, olhava para trás, a cada poucos segundos, esperando ver algo ou alguém. O mar estava calmo, como se zombasse de mim.
guardando seus segredos. Quando cheguei, fui direto ao capitão do porto e contei o que aconteceu. Ele me olhou por um longo tempo antes de dizer: "Você não é o primeiro a ver coisas assim por lá." Descobri mais tarde que, anos antes, um barco de pesca maior havia desaparecido naquela área. 4 homens nunca foram encontrados e dizem que o barco foi perdido em uma tempestade repentina. A área foi evitada por muito tempo, mas as memórias se apagam e a gente volta acreditando que o mar já esqueceu. Desde aquela noite, nunca mais saí sozinho para o mar. Algumas coisas não devem ser descobertas, e o mar guarda segredos que não foram feitos para nós. Ainda hoje, quando penso naquela noite, sinto o cheiro de podridão e o peso daquela água silenciosa. E me pergunto, o que mais o oceano esconde lá embaixo? Você já ouviu gritos vindo da água? Não o eco vazio de alguém brincando, mas um grito sufocado, carregado de terror, como se a própria água estivesse prendendo o som. Eu ouvi. E se pudesse, daria qualquer coisa para esquecer. Eu sou pescador desde que me lembro. Cresci à beira de um rio que parecia infinito, com correntes lentas e uma névoa que o cobria ao amanhecer. A água era a espinha dorsal da minha vida. Mas naquela noite, o rio, que antes me trazia paz, trouxe algo que nenhum homem deveria experimentar. Era uma terça-feira. Lembro porque as terças eram sempre as mais calmas. Poucos barcos, nenhuma competição. A noite estava fria e densa, e a escuridão parecia mais pesada do que o normal. Senti isso assim que coloquei o barco na água, mas me convenci de que era apenas o vento cortante brincando com minha mente. Eu tinha um local favorito para pescar, uma curva no rio onde as árvores formavam um arco natural. Aquele lugar sempre parecia vivo, mas naquela noite estava morto. Não havia sons de pássaros, nem o barulho das folhas. Só o som da água batendo levemente no casco do barco. Preparei minha linha e lancei a isca. O tempo passou devagar e a noite ficou ainda mais fria. Então, algo estranho aconteceu. A linha começou a puxar, mas não era o puxão de um peixe. Era como se algo estivesse tentando levar a vara para dentro da água. Tentei puxar de volta, mas o que quer que estivesse lá era forte. Forte demais para qualquer coisa viva que pudesse estar naquele rio. Minha mão começou a suar e minha respiração ficou pesada. Finalmente, a linha se soltou com tanta força que eu quase caí para trás. Quando olhei para a ponta da vara, a linha estava desfiada, como se tivesse sido roída por dentes enormes. Eu deveria ter ido embora naquele momento. Mas o que fiz? Continuei. Passaram-se horas e eu comecei a cochilar no barco, a vara encostada ao meu lado. Foi então que ouvi o grito. A princípio pensei que fosse o vento, mas não era. Era humano. Um grito rasgado, desesperado. Alguém estava ali, chamando por ajuda. Olhei ao redor, mas só havia a escuridão do rio. "Quem está aí?" gritei, minha voz ecoando na vastidão silenciosa. Nada. Então vi algo, uma luz fraca na superfície da água, como uma lanterna submersa. Fiquei congelado. Não havia barcos por perto, nenhum motivo para aquilo. A luz começou a se mover em direção ao meu barco, devagar no início, depois mais rápido. Eu remei para trás, mas ela chegou até mim. Quando a luz desapareceu debaixo do casco, o barco balançou violentamente, quase me jogando na água. "Quem está aí?" gritei novamente, minha voz trêmula. O grito voltou, mas desta vez parecia estar vindo de dentro da água, grave e abafado, como se alguém estivesse preso lá embaixo. Pensei em pular, mas uma coisa me segurou, um som molhado, como se algo estivesse subindo pelo casco do barco. Senti meu coração parar por um momento. Inclinei-me para o lado e vi. Era uma mão pálida
pálida, enrugada, como se tivesse estado na água por dias. Antes que eu pudesse reagir, outra mão apareceu. Elas agarraram a borda do barco e com um puxão a coisa se ergueu. Não era humano, ou pelo menos não era mais. O rosto era deformado, como se tivesse sido esmagado e inchado pela água. Os olhos eram profundos, vazios, mas parecia que olhavam direto para mim. A coisa abriu a boca e o grito, aquele grito horrível, saiu dela, embora sua mandíbula mal se mexesse. Minhas pernas estavam paralisadas. Tudo o que consegui fazer foi balbuciar algo sem sentido. Foi então que ela falou: "Você veio para substituir." Antes que eu pudesse entender o que isso significava, a coisa esticou a mão para mim, mas em vez de me puxar, ela apontou para a água. Lá embaixo pude ver corpos, dezenas deles, todos flutuando com os olhos vazios, mas olhando para mim. Remando com toda a força, comecei a me afastar, mas o barco não se movia. A água ao redor ficou espessa, quase como se fosse lama. Algo segurava o casco, algo tentava me puxar. Não sei como consegui escapar. A última coisa que lembro é de remar como um louco e, de repente, acordar na margem com o barco virado e metade destruído. Nunca mais voltei àquele rio. Às vezes, ouço os gritos nas noites mais silenciosas, mesmo estando longe da água. E quando fecho os olhos, vejo os corpos, ainda esperando por outro pescador que se atreva a cruzar aquele arco natural. Se você pesca ou ama rios, eu só tenho uma coisa a dizer: cuidado onde lança sua linha. Alguns lugares não querem ser perturbados, e alguns gritos nunca deveriam ser ouvidos. Você já sentiu que estava sendo observado, mas não conseguia ver de onde vinha. Aquela sensação inexplicável que te faz olhar para trás, apenas para perceber que está completamente sozinho. Eu nunca imaginei que aquela noite no açude de Uiraúna iria me mostrar algo que eu não conseguiria esquecer, algo que eu nunca mais poderia ignorar. Era uma noite quente de julho, e eu e Mateus decidimos ir pescar de tarrafa no açude de Uiraúna. Não era a primeira vez que fazíamos isso. Aquelas águas escuras e tranquilas, com seu cheiro de terra e umidade, sempre foram um bom lugar para pegar peixe. Mas naquela noite, as coisas foram bem diferentes. Começamos a caminhar até a margem. O som da água batendo nas pedras era o único barulho ao nosso redor. A noite estava calada demais, de um jeito que eu não conseguia explicar. Não havia o som dos grilos, dos sapos, nem do vento nas árvores. Só silêncio. Um silêncio pesado, como se o mundo estivesse parado. Nathan, você está ouvindo isso? Mateus perguntou, quebrando o silêncio. Ele parou de caminhar e olhou ao redor, franzindo a testa. Ouvir o quê? Está tudo tranquilo, respondi, já esperando que fosse algum tipo de exagero dele. Mas ele parecia apreensivo, inquieto. Não sei, cara. Parece que algo está se mexendo lá no fundo, ele disse, olhando para o centro do açude. Eu tentei ignorar, como sempre fazia. Mateus tinha uma imaginação muito fértil e às vezes ele ficava paranoico com coisas pequenas. Nós continuamos, não trocamos mais palavras e logo estávamos preparando as tarrafas. O céu estava nublado, o que tornava a escuridão ainda mais profunda. Era a noite perfeita para a pesca, pensei. Jogamos as redes na água. A tarrafa se espalhou pelo açude e começamos a esperar, observando o movimento da linha d'água. O que começou a me incomodar foi que, quanto mais tempo passava, mais eu sentia o peso do silêncio. Não havia barulho nenhum, nem as ondas se chocando contra as margens, nem os peixes se movendo. Apenas o som da água se mexendo levemente, como se estivesse empurrando algo. Algo que eu não podia ver. Nathan, você está sentindo isso? Mateus disse com a voz mais baixa agora, quase como se estivesse com medo de falar muito alto. Sentindo o quê?
Perguntei, mas o desconforto já estava começando a tomar conta de mim também. Eu não sei. Parece que a água está se mexendo demais. Não sei. Algo está errado, ele disse, segurando a tarrafa com mais força. Eu estava prestes a fazer uma piada para aliviar a tensão, quando ouvi o som. Era baixo no início, quase um murmúrio, como se algo estivesse vindo das profundezas. Eu parei de respirar por um instante, tentando identificar o que era, mas não consegui. Era um som abafado, profundo, como se a própria terra estivesse se movendo. Mateus, sussurrei, minha voz falhando. Você ouviu isso? Ele me olhou, o rosto pálido. Sim. Vamos embora, Nathan. Agora. Antes que eu pudesse responder, a tarrafa puxou com força, como se algo grande tivesse se preso nela. Mateus começou a puxar, os dois se esforçando para trazer a rede de volta à margem. Mas quanto mais tentávamos puxar, mais pesado ficava. Algo não estava certo. O barulho de algo se arrastando do fundo do açude era tão forte que parecia que a água estava quase engolindo o som. Foi quando vimos. No meio da tarrafa, um peixe de tamanho incomum apareceu. Mas não era um peixe comum. Ele estava deformado. Seu corpo estava retorcido, as escamas escurecidas de uma cor quase negra, como se estivesse apodrecendo. Mas o mais estranho era o olho. Um dos olhos estava completamente branco, e o outro parecia estar fixo em nós, como se o peixe estivesse nos encarando. Nathan, o que é isso? Mateus estava pálido agora, sem saber se deveria soltar a tarrafa ou continuar puxando. Antes que eu pudesse responder, uma onda de frio percorreu minha espinha. Algo estava errado. Algo estava se aproximando, e não era mais só o silêncio. O barulho das águas, antes tranquilo, agora estava diferente. Havia algo a mais nas ondas, um tipo de ressoar, como se a água estivesse falando. Não era mais um som natural, mas algo que fazia o sangue congelar. Aquele som parecia humano. Vamos, Mateus, agora! Gritei. Nós dois começamos a correr para a margem, puxando a tarrafa e a rede com dificuldade, mas algo estava nos impedindo de sair. A água começou a se agitar ao redor da margem, as ondas subindo cada vez mais. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que precisávamos sair dali, e rápido. Mas algo nos segurava. Quando olhei para trás, vi. Era um vulto na água. Não era humano, mas se movia de forma estranha, como se fosse parte da água, e eu percebi que a água parecia estar viva. Ela ondulava e se formava, como se algo estivesse subindo dela, algo grande e ameaçador. Mateus, desesperado, tentou correr, mas de repente ele caiu. A água o puxou com uma força impossível, puxando-o para o fundo do açude. Eu gritei, mas era como se minha voz fosse engolida pela escuridão. Ele desapareceu, e tudo o que restou foi o som do silêncio absoluto, quebrado apenas pela água se fechando onde ele havia caído. Eu não pensei duas vezes. Corri, sem olhar para trás, sem parar para respirar, até que cheguei em casa, tremendo e sem acreditar no que tinha acontecido. No dia seguinte, voltei com a polícia. Mas claro, não havia nada. Nenhuma tarrafa, nenhum peixe deformado, nem vestígios de Mateus. O açude estava calmo, como se nada tivesse ocorrido ali. Só o silêncio. E nunca mais ouvi falar de Mateus. Mas sempre que olho para aquele açude, algo dentro de mim me diz que talvez seja melhor deixar o passado onde ele está. Porque às vezes as águas não guardam apenas peixes, elas guardam segredos. E alguns segredos, bem, são melhor não serem descobertos.